Olá, você está no canal Os Federais do Ensino. Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre um código de infração que, olha, dá um nó na cabeça de muito motorista e até de agente de trânsito, viu? É o código 77650. Sabe aquela situação de fugir da fiscalização depois de já ter passado reto por uma balança? Pois é, vamos entender direitinho como isso funciona e por que é tão específico. Então, imagina a cena. Um caminhão que deveria parar na balança simplesmente passa direto. Logo em seguida, o agente dá ordem de parada. Mas, nada. O motorista acelera e tenta assumir. E aí, o que acontece a partir desse momento? É exatamente essa combinação perigosa de duas ações que a gente vai destrinchar. E adianto, as consequências são bem sérias. E para não ter nenhum achismo aqui, toda a nossa conversa é baseada na fonte oficial. O que a gente está vendo aí na tela é a ficha de fiscalização, direto do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É o MBFT, o guia que toda a gente no Brasil segue. Então, vamos jogar conforme a regra. Certo, vamos mergulhar na lei agora. O que exatamente define essa infração? E o mais importante, quais são as penalidades? Porque entender esses detalhes é fundamental. Não importa se você está dirigindo ou fiscalizando. Bom, aqui está o pulo do gato. A lei é muito clara. Essa infração específica só acontece quando uma coisa leva a outra. Primeiro, o motorista se evade da balança e depois, por causa disso, ele foge da abordagem policial. Tecnicamente, a lei combina o artigo 278, que é sobre a evasão da pesagem, com o artigo 210, que é sobre furar bloqueio. É essa soma que cria o enquadramento 77650. Uma ação depende da outra. E aqui não tem meio termo, não tem conversa. A gravidade da infração é gravíssima. É o nível mais alto que a gente tem no Código de Trânsito e isso já diz muito sobre o peso das consequências que vem por aí. Mas o que gravíssima significa na prática? Olha só, a penalidade é multa pesada e, o mais importante, a suspensão do direito de dirigir. Além disso, o veículo vai ser removido. Agora, um detalhe que chama atenção: não tem pontuação na carteira. E por quê? Simples. A suspensão já é uma punição muito mais direta e severa do que o acúmulo de pontos. A lei vai direto ao ponto. Ok, agora a gente chega na parte crucial. Quando exatamente essa infração se configura? Para a autuação ser correta, a sequência dos fatos é tudo. Vamos ver isso em detalhes. Guardem bem isso. É uma ação composta em duas partes. É um combo. Primeiro, a evasão da balança. Segundo, a fuga da abordagem policial como uma consequência direta. Uma coisa tem que acontecer por causa da outra. Se não tiver essa conexão, essa sequência lógica, aí já não é o código 7765. E o próprio manual dá a letra de como isso tem que ser registrado no auto de infração. Lá no campo de observações, o ideal é escrever exatamente isso. Condutor empreendeu fuga à ação policial após evadir-se do ponto de pesagem. Essa frase não é só um detalhe, ela é a chave. É ela que amarra os dois atos e justifica legalmente o uso do código 77650. Agora, muita atenção. Vamos falar sobre o que não é essa infração. E essa parte é importante, porque é aqui que acontecem muitas confusões. Existem situações que parecem iguais, mas que, na verdade, usam outros códigos. Entender essa diferença é essencial, tanto para o agente que está na rua quanto para o motorista. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. Para usar o 7765, a história tem que começar na balança. É a evasão da balança e depois a fuga. Agora, se um motorista simplesmente fura um bloqueio policial por qualquer outro motivo, sem ter nada a ver com a pesagem, aí a infração é outra. Geralmente vai ser a do artigo 210. A pergunta que sempre tem que ser feita é: por que a fuga começou? A resposta para essa pergunta define qual código usar. Então, vamos amarrar todas as pontas para ficar bem claro. A ideia central, o que realmente precisa ficar na memória, é a natureza dessa infração. É uma ação composta. É esse combo que a torna tão particular. Resumindo tudo então, os pontos-chave são: primeiro, é uma infração casada, de duas partes. Evasão da balança mais a fuga da polícia. Segundo, a gravidade é máxima. Terceiro, as penalidades são pesadas: multa, suspensão da CNH e remoção do veículo. Quarto, e muito importante, não é a mesma coisa que simplesmente furar um bloqueio. E por último, um detalhe: a autuação pode acontecer mesmo que o condutor não seja abordado, desde que a placa do veículo seja identificada.
Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato é o federaisdoensino@gmail.com. Um abraço e até a próxima!